Fala galerinha, vamos continuar aqui com as nossas aulas de dica de estudo. Na aula passada, professor, a gente começou a desenhar mais ou menos um horário de estudo para você. E hoje, professor, a gente começa a dar o primeiro passo na montagem do seu horário de segunda a sábado, manhã, tarde e noite, dentro daqueles horários disponíveis e dentro daqueles ciclos que você tem que olhar. Olhando também sempre, professor, para a sua parte física e mental, sem esquecer, professor, daquilo que você tem que escolher entre necessário e supérfluo. Isso foi o que foi comentado nas últimas aulas aqui. Na aula de hoje, já que a gente vai começar a montar, professor, antes de eu pegar o meu horário e começar a encher lá com química, física, matemática e biologia, antes que eu faça isso, professor, eu tenho que entender primeiro que para fazer isso, eu preciso utilizar um processo chamado PRD. O processo é chamado PRD porque é a sigla, professor, para 3 pontos que você tem que olhar na hora de montar o seu horário. É o peso, recorrência e dificuldade. Então vamos lá, professor, o que significa PRD? Peso, recorrência e dificuldade. São 3 pontos que você tem que olhar e analisar na hora de começar a montar o seu horário aí na sua casa. E hoje, nessa aula, professor, nós vamos falar do peso. O que parece que muitos alunos sabem ou não. O que é o peso, professor? Peso é classificado, o peso é o valor ponderado atribuído a cada área do conhecimento. Você precisa lembrar que no Enem nós temos 5 áreas. Uma delas é a redação. E a gente tem 4 áreas objetivas. Quais são elas? Humanas, linguagens, natureza e matemática. O que é o peso, professor? É você conhecer e saber o que a instituição atribua de valor ponderado para cada área. Como assim, professor? Para algumas instituições, para algumas faculdades, lá no SISU, e nós vamos ter uma aula só do SISU, professor, eles atribuem maior peso, eles atribuem maior nota a uma determinada disciplina em relação a outra. E isso você precisa saber na hora de montar o seu estudo. Professor, como assim? Você precisa ter ideia mais ou menos de qual área você vai seguir, mais ou menos quais instituições você deseja seguir. Nem que você precise fazer um plano A, um plano B, um plano C e um plano D. Mas você precisa ter opções de curso e você precisa ter opções de instituições. Por quê, professor? Vamos olhar aqui especificamente um exemplo. Quando eu olho para o FMT, professor, um exemplo, tanto faz se eu olhar para medicina, engenharia, direito ou qualquer curso dentro da Universidade Federal do Mato Grosso, para ela, todos os pesos são iguais. Enquanto se eu olhar para outra instituição, professor, como por exemplo a UFMS, ou a própria UFG, salvo engano, você vai ter pesos atribuídos para cada área. Ou seja, professor, dependendo da área que você for seguir, medicina, engenharia, direito ou outras que tiver na sua cabeça aí, ou professor, dependendo da instituição que você for tentar a sua nota no Enem, cada área aqui, professor, pode ter um fator multiplicador diferente. Algumas sim, na maioria sim, algumas não. Como diz para você, por exemplo, na UFMT, você estudar linguagens e acertar matemática, estudar naturezas, física, química, a questão que você acertar, ela vai ser valorada da mesma, a nota que você tiver, ela vai ser valorada da mesma maneira. Enquanto que, por exemplo, na UFMS, professor, se eu for tentar medicina, ciências da natureza, a área de ciências da natureza, química, física e biologia, essa nota vai ser multiplicada por 3. Enquanto que a matemática, para quem quer medicina na UFMS, tem peso 1. Ou seja, eu vou estudar mais matemática ou não? É por aí que a gente começa. Se a gente for olhar, professor, por exemplo, na própria UFMS, a questão das engenharias. Veja bem, natureza tem peso 3, igual medicina. Só que agora, professor, a matemática, que antes era peso 1, passa a ter peso 4. Ou seja, para quem quer qualquer tipo de engenharia, professor, na UFMS, é muito mais importante estudar matemática do que para entrar na UFMT. Isso que é o peso, é o quanto que eu vou multiplicar a minha nota naquela área, dependendo da instituição. E por fim, professor, se a gente for olhar o FMS novamente para a área do direito, veja, enquanto que na UFMT, para eu passar em direito, as minhas notas elas vão ser computadas sempre da mesma maneira, na UFMS, professor, natureza, que antes aqui para medicina era 3 vezes a nota, antes aqui, professor, para engenharias era 3 vezes a nota, para quem presta ou para quem tenta direito na UFMS, natureza é 1 vez só a nota, ou seja, peso 1. Não tem tanta importância como engenharias e medicina. Agora veja bem,
Para direito na UFMS, a redação tem peso 4, ou seja, a sua redação passa a ser muito mais importante. Ela é atribuída um valor 4 vezes maior para quem for fazer direito na UFMS. Professor, em conhecer o peso é muito importante para que você comece a escolher ou determinar os dias que você vai estudar cada matéria. Se você falar assim para mim, professor, eu vou escolher uma universidade que não tem peso igual a FMT. Eu vou falar assim, professor, ainda não sei qual área e não sei qual universidade eu desejo. Eu digo para você o seguinte, comece já a pensar nisso. Comece já a pensar de antemão quais áreas você pelo menos sabe que não vai, porque se você sabe para onde você não vai, você já exclui algumas e deixa em aberto outras, para a gente ter o plano A, B, C e D, assim como as áreas também, certo? Professor, e muita área tem situações semelhantes, pesos semelhantes, então você tem que conhecer um pouquinho isso. Dito isso e conhecendo o peso de cada instituição, professor, eu já vou direto já aqui montar o meu horário, vou encher de química, vou encher de matemática se eu quero engenharias. Calma que não é bem assim, professor. Para finalizar, você precisa assistir as próximas 2 aulas para que a gente possa entender um fator multiplicativo que envolve peso, posteriormente recorrência e posteriormente dificuldade. Não é só peso, o peso é o primeiro passo. Nas próximas aulas eu vou entender o que é recorrência e vou entender o que é dificuldade e depois, posteriormente, eu vou entender como pegar o peso, recorrência e dificuldade para montar esse meu horário e eu poder estudar da maneira certa e objetiva aquilo que é mais importante durante a minha preparação para o curso que eu tanto planejo ou desejo, beleza? Galera, espero ter ajudado com mais essa aula aí, trazendo mais essa informação para você que talvez você desconhecesse e espero que você assista as próximas aulas, um passo de cada vez. Lembre-se, professor, a gente tá junto para que a gente possa, primeiro, se preparar, criar uma base sólida para que a gente possa evoluir paulatinamente aí até chegar na sua aprovação. Diria Gustavo, não dá certo comigo, não dá certo com ninguém. Ha!